Amigas e amigos, sejam bem-vindos. Hoje estudaremos a questão de número 398 de Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal, estudando esquecimento do passado. Na questão 398, Kardec pergunta aos guias espirituais: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Questão 398A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente? Resposta: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes então da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Vejamos o comentário do Espírito Miramês sobre essa questão 398. Pelas tendências que somos portadores, reconheceremos o que fomos no passado. No entanto, se melhoramos muito nestas tendências, ser-nos-á difícil, por vezes quase impossível, saber corretamente o que somos realmente ou o que fomos. O espírito é uma incógnita dentre as incógnitas do universo de Deus. Não há regressão do espírito, e se não regride, certamente que sempre melhoramos na escala espiritual. Mesmo o estacionamento de que se fala em algumas páginas de O Livro dos Espíritos não é da forma que se entende. A evolução pode ser mais ou menos lenta, mas parar de todo não acontece, mesmo que seja na matéria. Para ilustrar, podemos citar a massa do pão, que está estacionada, descansando. Após algum tempo, constata-se que estava em movimento, pois cresceu, como dizem os bons quitandeiros. É bom que estudemos bem o que é estacionar. Estacionar não é parar definitivamente. É, pois, fermentar a massa da vida, facilitando assim novas caminhadas para o futuro. Quando se está preparando, certamente que não se encontra parado. Na verdade, os pendores instintivos podem ser reminiscências. E a alma que já conhece um pouco das leis espirituais poderá saber como deve combater todas as más tendências e por onde começar. Entretanto, há muitos defeitos encobertos, escondidos na dobra do tempo, que na época certa desabrocham para serem vistos, e a mente preparada deve combatê-los com as forças que sua evolução pode oferecer. Podemos levar em conta, quando despertamos para um mal, que nunca pensamos na ingerência do ambiente, porém, isso se dá quando o espírito se encontra na faixa do próprio mal. No caso de espírito elevado, ele transforma o ambiente inconveniente em forças para as lutas e paz para os que o cercam. Os recursos são enormes no que tange ao autoaprimoramento espiritual. Certamente que podemos avaliar o que fomos pelo que somos. Isso, em princípio, e a razão nos diz que podemos conseguir muito analisando dessa forma. Existem muitos fatos inferiores praticados pelo espírito que parecem retrocesso na sua vida. No entanto, não é recuo. A alma se encontra predisposta a esses erros por se encontrar
na faixa das vibrações inferiores ainda, mas somando suas atividades espirituais, está sempre caminhando para frente na escala evolutiva. Não podemos esquecer que Deus é onisciente em todas as suas atividades. Ele é consciente do passado, presente e futuro, e não iria criar um espírito para iluminar-se na pauta do tempo e outro para recuar nesse mesmo tempo. Precisamos estudar sempre, meditar muito e conversar bastante sobre todos os assuntos espirituais para formarmos, assim, uma condição fácil de compreender as leis que nos dirigem. Jesus já dizia que não devemos julgar os outros e afirmava: nem eu o faço, por saber que todos erramos, constituindo isso o processo de despertamento espiritual de todas as criaturas. Todo julgamento deve ser feito a nós mesmos, examinar todos os nossos feitos e repará-los. Nesse trabalho não temos tempo para verificar os erros alheios. Se não sabemos triunfar nas provas, seremos arrastados para novas lutas no sentido de aprendermos a vencer a nós mesmos. As oportunidades de aprimoramento são grandes para todos os de boa vontade. Se somos criaturas de tendências duvidosas, certamente que no passado devemos ter sido piores, e neste raciocínio devemos nos esforçar para melhorar mais a nossa conduta, sempre procurando avaliar essas possibilidades e acompanhar Jesus no que viveu e ensinou. Se em algumas existências erramos pouco, não é porque as tendências não nos inspiram, é devido ao ambiente em que nascemos ou à posição que ocupamos no mundo. Quando voltamos para ocupar posição de maior relevo na sociedade, a nossa vaidade, orgulho e egoísmo nos impulsionam para os desastres morais. Isso sempre acontece a quem ainda não se preparou nos caminhos de Jesus, ouvindo as lições do Evangelho.